Bom dia! Fala, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, apostila do quarto bimestre. Estamos na página 393, módulo 33, sobre frações equivalentes. O planeta Terra em um mosaico de retângulos. Então, vamos para a imagem de abertura do nosso módulo. Então, o planeta Terra em um mosaico de retângulos. Campos em uso. Pecuária extensiva, 19%. Savanas e matagais em uso, 16%. Manejo para extração de madeira e outros usos, 19,5%. Silvicultura, 2,5%. Pecuária intensiva, 2%. Desertos, superfícies rochosas e áridas, 12%. Floresta preservada, 9%. Vegetação natural não florestal, 3%. Gelo, terra não ocupável. Culturas não irrigadas, 10%. Culturas irrigadas, 2%. Infraestrutura, 1%. Terra não usada, cobertura de gelo. Então, a fonte é o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O acesso foi em setembro de 2019. Aí temos uma pergunta. Apenas com essas informações, você consegue dizer qual é a área real em quilômetros quadrados que cada um dos retângulos representa? Para determinar as porcentagens, nós precisamos da área total e nós não temos. Então, a nossa resposta é: não é possível, pois falta a medida da área relativa ao total desse mosaico, ou seja, falta o nosso todo referência. Agora vamos para a página 394, investigando relações entre frações. No caderno anterior, você estudou números racionais na representação fracionária e a partir do contexto da população que habita o planeta Terra e também medidas de área de superfícies. Nos módulos 31 e 32 deste caderno, exploramos os múltiplos e os divisores de um número natural. Agora vamos aplicar esses conceitos para ampliar nosso estudo de frações. Iniciamos com uma retomada dos conceitos já estudados no sexto ano para, a partir deles, encontrar a área relativa ao retângulo que representa toda a área do planeta Terra, ilustrada na imagem de abertura. O uso do solo do planeta Terra. Pesquisa realizada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, divulgou como a população humana utiliza os 130 milhões de quilômetros de terra ocupável do planeta. Vamos grifar aqui. São 130 milhões de quilômetros de terra ocupável do planeta. E o jornal Folha de São Paulo ilustrou em um mosaico de retângulos a distribuição dessa ocupação. Esse mosaico de retângulos representa em porcentagens como a população humana utiliza a terra ocupável do planeta. Note que o retângulo terra não ocupável, temos um retângulo escrito terra não ocupável, cuja especificação é
cobertura de gelo. Não tem dados percentuais, mas nós vamos encontrá-los resolvendo os itens a seguir. Então, voltando aqui na imagem de abertura, gelo, terra não ocupável. Nós não temos essa porcentagem, que é a cobertura de gelo. É possível encontrá-la? Sim, é possível. Então, vamos continuar aqui embaixo. Questão número 1. Complete a tabela com os dados percentuais, com as porcentagens que foram apresentadas no mosaico de retângulos, ilustrado na abertura do módulo, e registre-os com a fração correspondente. Então, vamos lá, com muita atenção. Campos em uso. Nós temos o tipo de ocupação, a porcentagem da área ocupada e a fração correspondente. Então, lá na imagem de abertura, pecuária extensiva, 19%. 19% em forma de fração, 19 centésimos. Savanas e matagais em uso, 16%, que são 16 por 100. 16 centésimos. Pecuária intensiva, 2%, que são 2 centésimos. Agora, nas florestas, manejo para extração de madeira e outros usos, 19,5%. Então, nós vamos ficar com 195 milésimos. Por que 3 zeros no denominador? Porque aqui, esse vírgula 5 ocupa uma ordem, 1 zero. Então, nós temos 2 zeros, porque é porcentagem, mais 1 zero por conta de uma ordem decimal. Então, ficamos com 3 ordens decimais. 19,5, 195 milésimos. O mesmo vai acontecer com a silvicultura, 2,5%. Em cima fica 25, embaixo o 1000. 2 zeros são da porcentagem, 1 zero é da ordem decimal ocupada pelo 5. Então, fica 25 sobre 1000, 25 milésimos. Desertos, terra não usada. Desertos, superfícies rochosas e áridas, 12%, 12 centésimos, 12 por 100. Floresta preservada, 9%, que são 9 centésimos, 9 por 100. Vegetação natural não florestal, 7%, que são 7 centésimos. Culturas não irrigadas, 10%, que são 10 centésimos, ou 10 por 100. Culturas irrigadas, 2%, que são 2 sobre 100, 2 centésimos. Agora, infraestrutura, 1%. 1%, que é 1 sobre 100. 1 sobre 100, 1 centésimo. Todos esses valores estão aqui na imagem de abertura do módulo. É só prestar bastante atenção, combinado? Então, vamos continuar aqui. Assim, nós concluímos a página 394. Página 395, questão número 2. No módulo 24, estudamos que a área total do planeta Terra é de 149,67 milhões de quilômetros quadrados. O gráfico a seguir, também publicado no jornal Folha de São Paulo, em 9 de agosto de 2019, apresenta as porcentagens correspondentes à área de terra ocupável e à área de terra não ocupável do planeta, ou seja, de geleiras do planeta Terra. Então, área do planeta Terra.
nós temos a terra ocupável, que são 87,3% de terra ocupável, que é essa parte de vermelho bem clarinho. O azul é a terra não ocupável, que é o gelo, representado por 12,7%. Agora, com essa informação, seria possível afirmar que a área relativa ao retângulo de mosaicos corresponde a aproximadamente 150 milhões de quilômetros quadrados? Justifique sua resposta. A área de terra ocupável, nós vimos na página anterior, é de 130 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós sabemos que a área ocupável são 130 milhões de quilômetros quadrados. E esses 130 milhões correspondem a 87,3% da área do planeta. Então, 87,3% são 130 milhões de quilômetros quadrados. Para descobrir 1%, é só dividir os 130 milhões por 87,3. Então, nós descobrimos que 1% tem 1,5 milhões. Então, 100% são 149,67 milhões. E nós já vimos que, para arredondar, como aqui é 6, nós arredondamos para 150 milhões, ok? Agora a questão número 3. Qual é a área de terra não ocupável que corresponde às geleiras? Com a informação da porcentagem apresentada no gráfico, temos que multiplicar 1,5 milhões pela terra não ocupável, que são 12,7%. Então, 1%, 1,5 milhões de quilômetros quadrados de terra não ocupável, nós temos 12,7%. Ao realizar essa multiplicação, nós vamos obter 19,05 milhões. A escrita simplificada para a ordem das unidades, arredondando para a unidade, 19,05 milhões, arredondamos, ficamos com 20 milhões. 150 milhões ao todo de terra, sendo 130 milhões de terra ocupável e 20 milhões de quilômetros quadrados de terra não ocupável, que são as geleiras. Agora é simples. Qual é a área total relativa ao retângulo de mosaicos apresentados? É a área total do planeta Terra, 150 milhões de quilômetros quadrados. Questão número 5. Vamos considerar agora apenas a região do retângulo de mosaicos, que representa a parcela de terra não usada. Essas três áreas juntas correspondem a 28% de 150 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos desertos, superfícies rochosas e áridas, 12%. Floresta preservada, 9%. Vegetação natural não florestal, 7%. Com o auxílio da calculadora, complete a terceira coluna da tabela. Então, vocês vão utilizar a calculadora. Vocês devem encontrar 12% de 150 milhões de quilômetros quadrados. Depois, 9% de 150 milhões de quilômetros quadrados. Depois, a vegetação natural não florestal, 7% de 150 milhões de quilômetros quadrados. Vocês podem fazer com o auxílio da calculadora.
Então, desertos, superfícies rochosas e áridas, 12%, que são 12 centésimos. Como você pode fazer isso na calculadora? 150 milhões dividido por 100 vezes 12. A área corresponde a 18 milhões. Floresta preservada, 9%, que são 9 centésimos. Como a gente encontra essa área? 150 milhões dividido por 100 vezes 9, que dá 13,5 milhões. Vegetação natural não florestal, 7%, que são 7 centésimos. Como você pode fazer esse cálculo? 150 milhões dividido por 100, o resultado vezes 7, 10,5 milhões. A área total relativa à superfície dessa região, 18 milhões, mais 13,5 milhões, mais 10,5 milhões, total de 42 milhões. E assim, nós concluímos a página 395. Vamos para a página 396. Considere a área total encontrada no item anterior como todo referência, os 42 milhões de quilômetros quadrados. Com o auxílio da calculadora, complete a tabela abaixo. Fração a ser calculada, 1/7. Todo referência, 42 milhões. Como encontrar 1/7 de 42 milhões? 42 milhões dividido por 7 vezes 1, que dá 6 milhões. Como encontrar 3/21 de 42 milhões? Da mesma maneira, 42 milhões dividido por 21, o resultado vezes 3, também são 6 milhões. 2/14 de 42 milhões. 42 milhões divididos por 14, o resultado vezes 2, total de 6 milhões. 5/35 de 42 milhões. 42 milhões divididos por 35, o resultado vezes 5, que dá 6 milhões também. Letra A. O que você observa na coluna total obtido? Total obtido, 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões. O resultado é o mesmo para todos os casos. O que pode ser afirmado sobre as frações? 1/7, 3/21, 2/14 e 5/35 em relação ao todo referência a 42 milhões. Essas frações, quando aplicadas a uma região ao todo referência, representam a mesma área. Elas têm um nome, elas são chamadas frações equivalentes. São frações diferentes, mas que representam uma mesma quantidade. Agora, exercício número 1. Complete o todo referência, considere o todo referência sendo 240. Letra A. Complete a tabela calculando as frações dadas do todo referência indicado. Use a calculadora. O objetivo aqui é revisar e retomar o conceito. Como encontrar 3/4 de 240? 240 dividido por 4 vezes 3, que dá 180 como total obtido. 6/8 de 240. 240 dividido por 8 vezes 6, que também é 180. 9/12 de 240. 240 dividido por 12 vezes 9, que também é 180. 15/20 de 240. 240 dividido por 20 vezes 15, que também é 180. O que você observa na coluna da direita total obtido? O total obtido é o quê? É o mesmo. Todos os resultados da última coluna são iguais a 180.
O que você pode dizer das frações 3/4, 6/8, 9/12 e 15/20 em relação ao todo referência 240? Essas frações representam a mesma quantidade de um todo referência. Elas são frações diferentes, mas representam a mesma quantidade. Quando isso acontece, elas são chamadas de frações equivalentes. Agora, a letra D. Se calculasse essas mesmas frações, considerando um todo referência de 960, você acha que chegaria à mesma conclusão dos itens anteriores? Justifique sua resposta. É claro que sim, porque seriam aplicadas a um mesmo todo referência e todas as frações representam a mesma quantidade. Elas são frações equivalentes, ok? Agora, eu quero muita atenção de vocês. Página 397, questão número 2. Considere os retângulos abaixo. Pinte obedecendo a sequência. Comece sempre pela esquerda. Vocês devem pintar para mim 3/4, aqui 6/8, nessa questão 9/12, aqui 12/16 e na última 15/20. Pintar 3/4, pintar 3 partes das 4. Pintar 6/8, pintar 6 partes das 8. Pintar 9/12, pintar 9 partes das 12. Pintar 12/16, das 16 partes, pintar 12. E aqui, colorir 15/20, das 20 partes, colorir 20. E não se esqueçam de ir colorindo sempre pela esquerda. A primeira, a segunda, a terceira. Combinado? Pinte as frações indicadas. Letra B. O que você pode dizer sobre as frações 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 e 15/20 em relação à figura dada? Letra C. E se a figura estivesse dividida em 24 partes iguais, quantas dessas partes você pintaria para obter a mesma superfície que obteve no item 2A? Registre como você pensou. Letra D. Com base na conclusão obtida no item 2C, complete os termos que faltam nas frações, para que elas representem a mesma parte do todo referência. Então, eu quero que vocês respondam para mim a questão número 2. Por hoje é só. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!